Entrevista está no ar. Está no ar, em 580 e pelo site no radiorelogem.com.br. Meus amados, as festas de fim de ano parecem o período ideal para esquecer os cuidados com a alimentação e exagerar nas quantidades de comida e bebida. Eu que o diga, né? Ah, meu pai do céu, coma com moderação, né, meus amados? Tais excessos, né, que podem comprometer não só a silhueta, mas também o controle de doenças como diabetes, hipertensão e colesterol. Então, para ajudar você a se controlar durante as ceias, está na linha conosco a nutricionista Roberta Crespo, que vai passar todas as dicas pra gente. Roberta, bom dia, querida. Olá, ouvintes, mais uma vez aqui com vocês, né, pra gente conversar sobre alimentação saudável. E vamos ter aí algumas dicas, né, para o nosso Natal, nosso Ano Novo, dicas muito valiosas, né, pra gente passar bem aí e comemorar as festas de final de ano numa boa com a nossa saúde, né? Com certeza, Roberta. Então, Roberta, para começar, né, explica aqui pra gente. Beliscar até a hora da ceia ser servida é uma forma de comer menos e evitar exagero? Por favor. Então, pessoal, chegou a época do ano, né? Mais esperada aí por muitas pessoas, né? A nossa população brasileira tem por tradição, e muitos outros lugares também, né, do mundo, tem por tradição a gente ter uma mesa farta nas festas de final de ano. Então, a gente deve evitar uma coisa que também tem por hábito na maioria da população, que é beliscar durante a preparação dos pratos da ceia, né? Então isso aí a gente deve evitar. Por quê? No momento que a gente está ali preparando as receitas, né? Vai beliscando uma coisinha aqui, outra ali, e aí pronto. Somando-se tudo, você acaba consumindo mais do que o recomendado, né? Verdade. As beliscadas, elas também devem ser evitadas pelos convidados. Então, mesmo que eu não esteja preparando a ceia, mesmo que eu não seja o anfitrião, né? Diante de uma mesa ali tão cheia de fartura, de coisas deliciosas, né? É muito tentador a gente ir experimentando antes do horário, né? Então, vamos evitar beliscar, vamos ter a nossa consciência de fazer uma alimentação equilibrada, como a gente vai fazendo ali ao decorrer do ano, principalmente se você tem uma estratégia de estar num processo de emagrecimento. Então a gente vai manter, nada de enfiar o pé na jaca e sair beliscando tudo. Tá certo, foi dada a dica aí, então segura essa mãozinha aí, pelo amor de Deus. Olha aqui, Roberto, nosso amigo comunicador Denilson Chaves, né, que é diabético, ele quer saber o seguinte: se ele estiver com a dieta em dia, tem problema de abrir aí uma exceção durante a ceia? Então, não só o paciente diabético deve ter cuidado na hora de se servir ou até mesmo de preparar, se você for o anfitrião. Sim. Todas as outras pessoas que tenham uma comorbidade ou uma patologia, né, como hipertensão, tá acima do peso ou uma outra condição que prejudique a sua saúde, deve ir com cautela. Tudo que a gente deve fazer é pensar antes de montar ali o nosso prato, analisar ali, né? Sim. Pra gente não enfiar o pé na jaca novamente, né? Por sorte, algumas das carnes típicas, né, das nossas festas de final de ano, como por exemplo peru, chester, são proteínas de carne magra, né? Sim. Onde a gente encontra menor quantidade de gordura. Então são opções que a gente vai poder colocar ali no nosso prato. Outra dica importante é evitar incorporar muita gordura ao preparo. Vai fazer uma farofa para acompanhar? Troca lá o bacon e a linguiça calabresa por outros ingredientes que agregam sabor também, mas vai ter maior quantidade de nutrientes, como por exemplo frutas secas, né? Damasco, ameixa. A gente pode acrescentar castanhas também, que é uma fonte de gordura mais saudável. Boa. A gente pode acrescentar nessa farofa aí vegetais, como cenoura, e também pensou em fazer uma maionese?
Vê se é possível trocar por um iogurte natural, desnatado, ou um queijo cottage, um creme de ricota. São opções menos gordurosas e também muito saborosas. E aí, na hora de se servir, procura primeiro olhar lá aquela salada maravilhosa que a titia fez, né? Onde tem vegetais, legumes, que vão contribuir para gerar saciedade e você não chegar com tanta sede ao pote lá na hora da sobremesa, porque já vai estar saciado, né? E uma outra dica também, a gente pensa no nosso organismo. Como que eu tô? Eu tô satisfeita? Ou eu vou comer só porque eu achei bonito ali e tô querendo experimentar? Então a gente vai comer enquanto a gente tiver vontade, porém prestando atenção se estar saciado, tá? Se a gente está saciado, vai comer por quê? Pelo olho grande ou porque eu não quero passar vontade? Né? Então a gente deve pensar sim antes de consumir. O paciente diabético tem a glicemia controlada, não vai enfiar o pé na jaca, vai comer uma sobremesa, vê se tem uma salada de fruta, procure escolher opções mais saudáveis. O paciente hipertenso, vê se dá para trocar o bacalhau, que geralmente é mais salgado, pelo Chester, né? E aí você vai fazendo substituições mais inteligentes. Boa dica, doutora. Agora, quem está tentando emagrecer e não será responsável por fazer a ceia, dá para manter a dieta ou não? Então, a dica que eu dou para quem está tentando emagrecer e não vai ser o responsável ali da ceia, né? Não vai ter responsável por fazer o preparo dos quitutes maravilhosos, né? É iniciar pela salada. Vai te dar saciedade, né? Porque tem mais fibra e você vai ingerir também uma quantidade menor de gordura. Então isso tudo conta para que você mantenha ali o teu organismo em equilíbrio, né? Você não vai deixar de comer na ceia, mas vai parar para pensar em escolhas saudáveis. Adicionou uma salada no seu prato, vê se tem um vegetal, se tem uma fruta que dá para acrescentar também. Vai dar preferência para proteína magra, né? Das aves, o Chester, por exemplo, o peru. São proteínas que têm menor concentração de gordura e você vai conseguir consumir a sua ceia de forma saudável, sem peso na consciência. Certo. Agora, uma outra dúvida aqui muito importante. O tradicional panetone engorda ou pode ser comido à vontade? Bom, essa é a dúvida da nossa querida irmã Maria, né, que faz parte aqui do quadro Mão na Massa toda sexta-feira. Explique isso melhor pra gente aqui, por favor. Então, pessoal, nenhum alimento sozinho, isoladamente, ele vai fazer com que a pessoa ganhe peso ou perca peso, tá? Então, a gente tem ali o panetone, como, por exemplo, né? O panetone engorda, não engorda, posso consumir? Porque às vezes dá uma vontade de devorar o panetone inteiro, né? Mas você não vai consumir um panetone inteiro na ceia de Natal. Sim. Então, você vai consumir ali uma fatia, sem problema nenhum, de estar estragando seu plano alimentar. Porém, a gente também não deve fazer nenhum tipo de exagero, né? Vai consumir uma quantidade pequena para que a gente tenha a satisfação do paladar, do sabor, né? Mas nada de consumir de forma exagerada e nada de enfiar o pé na jaca também no panetone. Certo, Roberta. Agora, para fechar, Roberta, explica aqui pra gente, por gentileza, quais as dicas, né, para quem precisa deixar a ceia mais saudável. Então, pessoal, chegou a hora mais importante, né? Tchananã. Vamos às nossas dicas. Opa. Corre lá, pega o papel e a caneta para anotar as dicas, né? Que eu vou estar passando aqui para vocês sobre a alimentação saudável no final do ano, né? Dicas importantes para a gente aproveitar a nossa ceia de Natal e o nosso ano novo e manter a saúde, tá? Então, em primeiro lugar,
hidratação. Vai beber água, né? A água, gente, é fundamental para a gente se manter hidratado, saciado muitas vezes, evitar dor de cabeça e outros problemas também, tá? Então não vamos esquecer da nossa água. Segundo ponto, não passe muito tempo sem comer. Evite ficar muito tempo com o teu estômago vazio, porque assim, comendo em porções fracionadas, com intervalos curtos entre uma refeição e outra, né? Você consegue se manter mais saciado. E aí, por consequência, te fará comer menos lá na hora da ceia, né? Que está programado lá para meia-noite, geralmente. Você vai comer menos, porque você vai estar saciado. Então, nada de ficar aguardando a ceia de barriga vazia, nada de fazer jejum. Agora não é o momento, tá? Vale apostar também em petisco, como oleaginosas em geral, né? Como é o caso das nozes, castanhas e amêndoas. Mas cuidado também para não exagerar, porque são frutas que tem bastante caloria. Então, o recomendado é uma porção ali, uma quantidade da sua mão fechada, né? A palma da sua mão é a quantidade ideal para estar consumindo, tá? E as frutas secas, elas são uma ótima pedida. Tá? Muitas pessoas não dão ali a devida importância para elas, mas vale dizer que as especiarias sempre estão em alta no final do ano, né? Como a uva passa, que a gente fica ali naquela guerra, né? Bota no arroz, não bota no arroz. Bota na maionese, não bota na maionese. É uma fruta legal, né? Pra gente estar consumindo. Ameixa, damasco, tâmaras. São grandes aliadas de quem quer se manter longe dos riscos de ganhar peso. Agora no final do ano, né? Por quê? São ricas em fibras e elas também são excelente aliada de quem quer comer pouco, porque elas garantem muita saciedade, tá? Outra dica: evite açúcar, tá? O excesso de açúcar causa danos para o nosso organismo, né? Não estou dizendo aqui para a gente cortar, mas a gente vai evitar o exagero, né? No final do ano, muitas pessoas encontram dificuldade, né? Especialmente por conta da grande oferta de receitas que a gente tem ali na nossa mesa, envolvendo doces, né? Então, vamos dar preferência aí para a versão zero ou diet, né? Onde se usa adoçante e até mesmo outras preparações onde a gente pode substituir por frutas, principalmente nessa época do ano, né? Montar prato. Esse que é o cuidado, né? A gente deve montar o prato com bastante cuidado. E na hora que a gente está preparando ali a nossa refeição, vale a pena a gente se atentar a alguns detalhes que podem contribuir tanto com a quantidade como a qualidade dos seus pratos. Por exemplo, vale a gente começar pelas saladas, né? Mais uma vez, a salada ali, o nosso carro-chefe. A gente vai garantir saciedade e fibra, tá? Então, além de ingerir uma boa dose de alimento nutritivo, você tem a chance de ficar satisfeito antes mesmo de correr o risco de partir para alimentos mais calóricos, né? Então, se a gente quer deixar esse momento ainda mais saudável, aposte nas saladas, nos temperos naturais, deixando de lado ali as opções mais industrializadas, tá? Outra dica é com relação ao tamanho do prato. Você vai pensar ali na hora de estar colocando o alimento no seu prato. Opte sempre pelos pedaços menores. Um pedacinho de cada, você consegue experimentar um pouco de tudo. Agora, quando a gente exagerar, o bacalhau tá maravilhoso. Sim. Vou colocar 2 colheres aqui, vou encher meu prato. Acaba não experimentando outras coisas ou acaba comendo de forma exagerada, né? Não vamos esquecer da atividade física. Nada de abandonar, porque eu tô no final do ano, vou parar a minha atividade física. Não, até o ano novo continua. Exagerou, meteu o pé na jaca ali na ceia de Natal, volta para sua rotina. Vai fazer atividade física. Não é porque é o final de ano, que costuma ser época de férias, onde a gente exagera, que a gente deve deixar ali a nossa corrida ou a nossa caminhada, para quem faz academia também, tá? Então vamos nos movimentar. E cuidado com as sobras. Muito comum, né? Muito comum que após a ceia, né, a gente tenha muitas sobras. Então a gente vai evitar
fazer quantidades enormes e exageradas, né, para quem está montando a ceia, para que a gente possa consumir ali na ceia no máximo até o dia seguinte, para não ficar comendo aquelas sobras toda a vida e com isso a gente adquirindo um ganho de peso, tá? Certo, boa dica, hein? Tá aí, gente, nós conversamos com a nutricionista Roberta Crespo, que deu dicas para você não exagerar durante a ceia neste Natal e Ano Novo. Roberta, suas considerações finais, fica à vontade, por favor. Como eu costumo falar, pessoal, sempre, se a gente está trabalhando com um plano alimentar, se você está seguindo a sua orientação e o plano alimentar corretamente, não tem por que enfiar o pé na jaca nesse momento, é só a gente seguir, né, o nosso planejamento alimentar, que a gente vai conseguir fazer uma ceia legal, a gente vai conseguir confraternizar e a gente vai conseguir manter a nossa vida saudável, tá? Um beijo para todos vocês, um excelente Natal, um próspero Ano Novo e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz. Um beijão. Um beijão. Feliz Natal, hein? Parabéns aí por essas grandes respostas aqui para todos nós. Gente, ó, lembrando que quem ouviu ou só ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta.